Montagem de sistemas de revestimento W625 Knauf. É formado por uma camada de chapa para drywall, aparafusada em perfis de aço galvanizado, que não tem nenhuma ligação com a estrutura existente que está revestindo. Pode ser utilizado para fechamento de shafts, bancadas técnicas, ocultar determinados elementos construtivos ou instalações, e também para melhorar o isolamento acústico de uma parede de alvenaria ou de bloco de concreto. Tem excelente acabamento, não sendo preciso emboçar e rebocar o substrato. Os sistemas de revestimento em drywall Knauf são normatizados e o procedimento que será visto a seguir segue a ABNT-NBR 15758-3, Projeto e Procedimento Executivo para montagem de sistemas de revestimentos. Para a montagem de um revestimento W625 em drywall, são necessários os seguintes materiais e ferramentas. Projeto. É fundamental que todas as obras, mesmo novas ou reformas, tenham um projeto com a especificação do revestimento a ser construído. O projeto de especificação lhe auxiliará também na escolha e compra dos materiais que serão utilizados na obra. Locação. A seguir será exemplificada a montagem de um revestimento W625 sobre uma parede de alvenaria sem acabamento, resultando em um melhor isolamento acústico e excelente acabamento final. O primeiro passo é realizar a locação do revestimento, que pode ser feita com a utilização da linha de marcação ou com o nível a laser. Estrutura. Após a locação, iniciamos a instalação da estrutura, primeiro com a fixação dos perfis guia e montante perimetrais. Antes da fixação dos perfis perimetrais, estes devem receber a banda acústica em toda a sua área de contato com a superfície de fixação para não haver frestas entre as interfaces. A distância para a fixação das guias perimetrais é de no máximo 600 mm. A distância de fixação dos montantes perimetrais também é de no máximo 600 mm e precisa ter ao menos 3 pontos de fixação. A fixação das guias da superfície de fixação podem ser feitas com parafuso e buchas ou pinos de aço e arruela, e a escolha irá depender do tipo do substrato existente no local, sendo sempre a distância entre as fixações de 600 mm. Após a instalação dos perfis perimetrais, tem início a colocação dos montantes. Os montantes serão encaixados nas guias com sua menor dimensão e, após posicionados dentro das guias, deve ser girado em 90 graus. Os montantes devem ter o comprimento de aproximadamente 10 mm a menos que a altura do pé direito do local, o que facilitará sua instalação. Caso seja necessário cortá-lo, deve-se usar uma tesoura para chapas. A modulação de espaçamento entre os eixos dos montantes é de 400 mm ou 600 mm. Após o posicionamento do perfil montante, a Knauf recomenda que seja fixado a guia na parte superior com o alicate puncionador e na parte inferior fixar na guia com parafuso metal-metal. Em caso de necessidade de instalação de lã mineral, a mesma deve ser colocada no interior do revestimento antes do chapeamento. Nestes casos, as lãs não precisam ser fixadas, pois ficam comprimidas no interior do montante. Chapeamento.
Após toda a estrutura montada, o próximo passo é fechar as paredes com as chapas. A Knauf recomenda que as chapas devam ser instaladas com uma distância aproximadamente de 10 milímetros do piso. Os parafusos utilizados para a fixação das chapas são do tipo trombeta e devem ser usados com parafusadeira. A fixação das chapas é feita nas guias inferiores e nos montantes a cada 250 milímetros com os parafusos trombeta. Já a distância de fixação do parafuso trombeta da borda da chapa é de 10 milímetros. Amarração. A amarração correta não deve ter juntas das chapas em cruz. O corte das chapas de drywall pode ser feito com estilete ou serrote de ponta, e as rebarbas podem ser eliminadas com um raspador. Tratamento de juntas. Para finalizar, é preciso realizar o tratamento de juntas das chapas e cabeças dos parafusos. As juntas e as cabeças dos parafusos devem ser tratadas com a massa Knauf Head Fix ou a massa Knauf Fast Fix. No tratamento das juntas rebaixadas, aplicar uma primeira camada de massa para juntas Head Fix na região das juntas e colocar a fita de papel microperfurado com o K virado para dentro, centralizando a fita no eixo da junta a ser tratada. Pressionar firmemente a fita de papel microperfurado para eliminar o excesso de massa, evitando o aparecimento de bolhas de ar, vazios e enrugamentos. Cobrir a fita com uma leve camada de massa, executando o mesmo procedimento anterior. Aplicar uma ou mais camadas de massa por meio de uma desempenadeira metálica, nivelando a junta com a superfície das chapas. As juntas em ângulos internos, que são os ângulos de encontro da parede com outra parede ou parede com teto, devem seguir tais procedimentos. Aplicar com espátula uma camada de massa Head Fix em cada lado do ângulo. Dobrar a fita do eixo pré-marcado, colocando-a sobre o ângulo. Pressionar firmemente a fita, eliminando o excesso, evitando o aparecimento de bolhas de ar, vazios ou enrugamentos. Cobrir a fita com uma leve camada de massa, evitando que se desprenda. Aplicar uma ou mais camadas de massa por meio de uma desempenadeira metálica, nivelando os dois lados do ângulo interno. As cabeças dos parafusos também devem ser tratadas.